Bem precisava das consolações do seu irmão mártir. Tenha coragem, mestre Ridley. Dizia Latimer, e seja homem. Havemos de hoje acender uma tal luz na Inglaterra, pela graça de Deus, que espero que nunca há de se apagar. Algum tempo depois de Latimer ter cessado de falar, ouviram Ridley gritar na sua agonia: aproximem mais o fogo, é lento demais. Mas por fim as chamas alcançaram a pólvora que lhe tinham posto à roda do pescoço, e os seus sofrimentos finalmente acabaram. Martírio de Cramer. Em seguida chegou a vez de Cramer, mas não com a mesma glória dos outros mártires. Embora cristão, e por fim mártir também, foi tímido e inconstante quase até a morte, e num momento de grande tentação, faltou-lhe a coragem, e caiu. Era já velho e pela ordem da natureza, poucos anos mais poderia viver, mas ainda parecia agarrado à vida. Foi depois do seu interrogatório e da sentença lavrada que começou a vacilar, e nesta situação, persuadido pelas lisonjas dos seus inimigos e os receios da tortura nas chamas, estendeu a mão para assinar uma retratação. Esta retratação, diz Fox, ainda bem não estava escrita, e já os doutores e prelados a levavam a imprimir e a espalhavam por toda a parte. A rainha, que tinha agora tido ocasião de vingar o seu antigo pesar, recebeu esta retratação com muito prazer, mas não perdeu a ideia de mandar matar o seu autor. Pode-se calcular qual era a situação do pobre arcebispo nestas condições. A sua vergonha e completa negação da fé destruiu a sua paz de espírito, e ao mesmo tempo não diminuiu a severidade da sua sentença, e na verdade sentia-se muito desgraçado. Mas Cramer ainda era objeto do amor de Cristo, e havia de ser restaurado pela graça divina. Era uma ovelha do Senhor, e apesar de ter andado errante, ainda era um membro do rebanho, e amado com um amor que nem os seus erros podiam fazer diminuir. Pouco depois começou a sentir no seu coração os benéficos sinais do Espírito, que o levaram a confessar a Deus a sua falta, e assim lhe voltou a paz de espírito, e uma força que não era sua própria tomou posse da sua alma. O seu desejo de viver cessou, e começou a esperar com resignação e alegria pura, o momento em que Deus o chamasse para si. No dia 21 de março de 1556, foi levado da prisão para a igreja de Santa Maria, em Oxford, para ali estar presente ao seu sermão fúnebre que devia ser pregado pelo Dr. Colley, um zeloso papista. A igreja estava apinhada de gente, visto esperar-se que o arcebispo fosse chamado para ler a sua retratação, e o momento era de verdadeiro interesse. Os papistas estavam ali para presenciarem o triunfo da sua religião, e os protestantes para se certificarem com tristeza da verdade das notícias desastrosas a respeito do arcebispo. Enquanto o Dr. Colley prosseguiu o seu sermão, notou-se que Cramer por várias vezes derramava lágrimas, e uma ou duas vezes voltou, se ergueu as mãos ao céu como se estivesse orando. Muitos dos assistentes choravam também e exprimiam a maior compaixão e piedade. O sermão terminou e a congregação dispunha-se a partir, quando o Dr. Colley pediu a todos os presentes que esperassem um pouco. Irmãos, disse ele, para que ninguém duvide da sincera conversão e do arrependimento deste homem, ele irá falar perante vós. Peço, portanto, ao mestre Cramer, que cumpra agora o que prometeu há pouco, isto é, que exprima publicamente a verdadeira e indubitável profissão da sua fé para que todos fiquem sabendo que ele é na verdade um católico. Assim farei, e com a maior vontade, disse o arcebispo, descobrindo a sua cabeça para falar, e em seguida, depois de um momento de silêncio, levantou-se e começou a falar ao povo. A primeira parte do seu discurso, que foi interrompido pela mais sincera oração, foi uma solene exposição da vaidade da vida humana e do engano das riquezas. A confissão ficava para o fim. À proporção que o discurso prosseguia, tanto os papistas como os protestantes ficavam cada vez mais sossegados e atentos, sem fazerem uma única interrupção. Por fim chegou-se à confissão, e nesse momento um intenso sentimento de excitação percorreu aquela multidão ali reunida. E agora, disse Cramer, chegou ao importante ponto que tanto perturba a minha consciência mais do que tudo quanto eu jamais disse ou fiz em toda a minha vida, vem a ser a publicação de um escrito contrário à verdade, e que eu agora aqui renego como coisas escritas pela minha mão contrárias à verdade que eu tinha e tenho no coração. Foram escritas por medo da morte e para salvar a minha vida se assim pudesse. São mentirosos todos os papéis que eu tenho escrito e assinado com a minha mão depois da minha degradação, papéis em que eu escrevi muitas coisas falsas. E visto que a minha mão ofendeu a Deus, pois escreveu coisas contrárias ao meu coração, esta minha mão será a primeira a ser castigada. Quanto ao Papa, nego, como inimigo de Cristo que é, pois é o anticristo, nego com todas as suas falsas doutrinas.
Quanto ao sacramento, eu creio conforme ensinei no meu livro contra o bispo de Winchester, livro esse que ensina uma doutrina tão verdadeira a respeito do sacramento que ele há de conservar, se no último dia perante o julgamento de Deus, quando a doutrina papista tiver vergonha de se manifestar. Não se pode descrever a cena de confusão que se seguiu a este discurso. Os protestantes choravam lágrimas de reconhecimento e de alegria e os papistas raivosos rangiam os dentes. Quanto ao Dr. Cole, tinha já ouvido bastante de confissão e quando o arcebispo começava a desenvolver as suas observações sobre o papismo e o sacramento, ele exclamou: façam calar esse herege e levem-no daqui. A graça triunfara e a derrota dos católicos fora completa. Ao ser levado ao lugar do seu suplício, Cranmer despojou-se do seu vestido externo, e deixou-se amarrar ao poste com uma cadeia de ferro. Acendeu-se em seguida a fogueira, e quando o fogo chegou à roda dele, estendeu a sua mão direita sobre as chamas, a mão que assinará a retratação, e viram-no dizer repetidas vezes: esta indigna mão direita. Esta indigna mão direita. Em seguida repetiu diversas vezes o grito de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e assim expirou. Muitos, algumas centenas até foram sacrificados no altar da sua fé na Inglaterra no reinado e sob as ordens de Maria, incluindo eclesiásticos, nobres, negociantes, lavradores, trabalhadores, criados, mulheres e até crianças. A acrescentar a estes muitos outros que sofreram doutras maneiras, pela tortura e pela prisão, tudo com o consentimento da perversa rainha. Morte de Maria. E Isabel sobe ao trono. Maria morreu em 17 de novembro de 1558, quase ao mesmo tempo que o seu primeiro e principal conselheiro, o cardeal Pole, sucedendo-lhe ao trono a sua irmã Isabel. Apesar de tudo o que falam de Isabel, não se pode negar que a subida dela ao trono da Inglaterra marcou a restauração do protestantismo, e embora sua vaidade a tornasse perigosamente parcial a muito do ritual da Igreja Romana, e consentisse na perseguição dos puritanos, a reforma foi sem dúvida estabelecida na Inglaterra durante o seu reinado, e numa base mais firme e mais larga do que jamais tinha sido. O reinado de Isabel viu a política do reinado de Maria invertida, e pouco depois da sua subida ao trono, o protestantismo foi proclamado como a religião nacional. 30. História da Igreja desde a Reforma. Esta história do cristianismo descreve a história da Igreja no ocidente da Europa até a Reforma. Propomos-nos em seguida a escrever um resumo da história da Igreja desde a Reforma. O breve esboço dividiu a história em diversas épocas, seguindo a visão profética contida nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Esta profecia, aparentemente, segue a história da Igreja Ocidental, e seguiremos o mesmo trilho, depois de dizer umas palavras acerca de outras seções da Igreja. A Igreja Ortodoxa, ou Grega. Nos séculos VI e VII, quando o bispo de Roma procurava obter a supremacia na Igreja Universal, os bispos das igrejas no Oriente não queriam reconhecer a sua autoridade. As sedes principais eram Constantinopla, a capital do Império Oriental, Antioquia, a capital eclesiástica da Síria, e Alexandria, no Egito. No século VII, os seguidores de Maomé conquistaram a Síria, a Palestina e o Egito, destruindo os templos cristãos, e muitas vezes oferecendo aos crentes a alternativa de conversão à religião falsa, ou à morte. As hostes do Islã não entraram na Europa Oriental até o século XV. Durante este intervalo, a sé de Constantinopla resistia à autoridade do Papa de Roma. O bispo de Constantinopla é chamado patriarca, e os bispos, ou patriarcas, da Igreja Ortodoxa são mais ou menos independentes uns dos outros. A Igreja Ortodoxa está cheia de ritualismo. A liturgia é na língua grega antiga, e também em eslava antiga. A maior parte da península dos Balcãs, antes da invasão dos turcos, era adepta dessa igreja. Hoje os ortodoxos entendem pouco da sua liturgia, devido ao dialeto ter mudado consideravelmente. Durante os séculos V e VI, diversas raças de eslavos entraram na península, e a liturgia foi traduzida na sua língua, mas hoje este dialeto é também diferente. Ao fim do primeiro milênio, certos missionários entre os eslavos foram à Rússia para evangelizar o povo, e, gradualmente, a religião ortodoxa espalhou-se por entre esse vasto território, até chegar a ser a religião estabelecida pelo governo da Rússia. No ano de 1453, os turcos maometanos passaram para a Europa, e a cidade de Constantinopla caiu nas suas mãos, e depois toda a Península Balcânica. Mais uma vez os maometanos derrubaram as igrejas cristãs, mas deixaram a Catedral de Santa Sofia em Constantinopla, convertendo-a numa mesquita, a templo maometano, mudando a cruz para uma lua crescente, a símbolo maometano. A Igreja Ortodoxa, sendo perseguida, ficou reduzido o número dos seus adeptos,
e muitos fugiram, levando livros e a língua grega para a Europa Ocidental. A Igreja Ortodoxa, porém, persistia. Mais tarde os imperadores da Rússia, sendo da Igreja Ortodoxa, e sempre inimigos da Turquia, protegeram as raças gregas e eslavas na península, contra os turcos. A reforma não influía na Igreja Ortodoxa. Melanchthon, o companheiro de Lutero, escreveu ao patriarca de Constantinopla, dando-lhe um relatório das doutrinas luteranas, segundo a Confissão de Augsburgo, e sugerindo que a Igreja Oriental aceitasse as doutrinas da reforma. O patriarca e seus colegas examinaram as novas ideias, e declararam que eram doutrinas falsas e não podiam aceitá-las. Mais tarde, no ano de 1621, um patriarca piedoso, reconhecendo a reforma, fez a sugestão aos ortodoxos para que aceitassem o credo de Calvino. Os jesuítas, porém, fizeram uma grande propaganda contra isso, e, por acusações falsas, conseguiram a morte do bom patriarca, e assim a Igreja grega continua até hoje com a sua corrupção. Durante o século XIX, os diversos países balcânicos conquistaram sua independência. Quando da Grande Guerra, no ano 1917, a Rússia tornou-se bolchevista e ateia, proibindo qualquer religião no país ou mesmo que nele entrasse uma só Bíblia. Missionários ingleses e americanos têm trabalhado nos países da península, mas têm encontrado muitas dificuldades, devido à ignorância do povo, e ao fanatismo dos padres e às leis dos governos. A Igreja Armênia. A Igreja Armênia existia no país chamado Armênia, entre o Mar Negro e o Cáspio, mas agora está quase extinta. Era um cristianismo corrupto, e no fim do século passado e na primeira metade deste século, quase toda a nação foi exterminada pelos turcos, apesar dos protestos constantes do governo inglês. Hoje, o povo que ainda resta é pobre e está espalhado por diversas nações. A Igreja Cóptica. A Igreja Cóptica existe no Egito e na Abissínia. Quando os maometanos conquistaram o Egito, os cristãos sofreram perseguições, mas muitos continuaram firmes na fé, e a Abissínia não foi conquistada pelos árabes. A sede do patriarca é Alexandria e ele é quem sempre nomeia o bispo da Abissínia. Este país foi evangelizado por Frumêncio que entrou ali no ano 330. A religião é um cristianismo corrupto. No século XVI, a Igreja Romana enviou missionários portugueses à Abissínia. Tiveram bom êxito no princípio, mas finalmente foram todos expulsos, e o povo da Etiópia voltou à sua antiga religião. Durante o presente século, diversos missionários ingleses têm trabalhado no país, e foram bem auxiliados pelo imperador Haile Selassie. Era um homem de fé e retidão, mas foi obrigado a fugir na Guerra de 1935, quando os exércitos da Itália conquistaram todo o país. O governo italiano expulsou todos os missionários, e os italianos mataram muitos dos crentes indígenas. No ano de 1941, os italianos foram expulsos pelos exércitos britânicos, e o imperador voltou à sua pátria, e prometeu ajudar tanto quanto possível os missionários que voltaram. A Igreja no Ocidente da Europa. Devemos voltar ao nosso assunto principal, que é a história da Igreja na Europa Ocidental. Temos notado, nas primeiras 4 igrejas da visão profética de Apocalipse capítulos 2 e 3 um desenvolvimento. O estado de Esmirna desenvolve-se no estado de Efeso, o de Pérgamo no de Esmirna, e o de Tiatira no de Pérgamo. Mas as últimas fases, as de Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, continuam juntas até terminar a história da Igreja no mundo, marcada pela volta de Cristo, que é mencionado como alvo dos vencedores em cada uma das últimas igrejas. Por isso julgamos que as últimas fases serão encontradas em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Temos dito que Tiatira representa a Igreja de Roma plenamente desenvolvida, Sardo representa as igrejas protestantes no seu desenvolvimento, Filadélfia representa as diversas revivificações que têm surgido durante os 2 últimos séculos, e Laodiceia é mais o aspecto que se encontra hoje nos países protestantes. A Bíblia. Antes de descrever a história dos vários países, devemos dizer umas palavras acerca da base da nossa fé, a Palavra de Deus. A atitude de cada nação e de cada pessoa com respeito à Bíblia determina seu estado espiritual. Onde o livro sagrado está fechado ao povo, aí há ignorância, trevas, injustiças e corrupção. Onde a palavra de Deus é lida e apreciada, aí há inteligência, justiça e progresso. 2 coisas, especialmente, resultaram em tornar a palavra de Deus um livro ao alcance do povo mais uma vez na história da Igreja. Devido à entrada dos turcos em Constantinopla, muitos dos literatos gregos fugiram para toda a parte da Europa, levando seus escritos na língua grega. Tornou-se praxe nas universidades da Europa o ensino da língua grega, que é a língua original do Novo Testamento.
Os professores e estudantes começaram a estudar o Novo Testamento no original, e muitos tiveram os seus olhos abertos para os erros da Igreja de Roma, e aceitaram a verdade de Deus. Estes homens naturalmente queriam pôr as verdades encontradas ao alcance de todos, e para isso era necessário a tradução da Bíblia para as línguas modernas. Mas um livro em manuscrito custava muito caro para os pobres. O descobrimento da arte tipográfica durante o mesmo século barateou grandemente o preço dos livros, e pôs o Novo Testamento ou a Bíblia toda ao alcance de muitas pessoas que sabiam ler. A Igreja Romana reconheceu somente a Vulgata, a tradução de Jerônimo, feita no século V, das línguas originais para a latina, que no tempo deste tradutor era língua quase universal. No século XV o latim já não era língua de qualquer nação, mas era usado em conferências internacionais, políticas ou eclesiásticas. A Igreja Romana continuou com a sua liturgia nesta língua morta. Agora vamos seguir o progresso do cristianismo nos países da Europa, e as consequências da aceitação ou rejeição do Evangelho em cada caso. Espanha. O país mais poderoso da Europa durante o tempo da Reforma, a 1520-1580, era a Espanha. Dominou a América do Sul e a América Central e uma boa porção da América do Norte, ilhas no Pacífico, as Índias Ocidentais, os Países Baixos, a Holanda e Bélgica, e certas províncias da Itália. O rei Carlos V era também imperador da Alemanha, e seu filho Filipe II veio a ser também rei de Portugal e do Brasil, em 1580. Tinha um grande e bem treinado exército, e uma poderosa frota. O rei Filipe II era homem fanático, mesquinho, teimoso e cruel. Animou a Inquisição a fazer seu serviço nefário, torturando e queimando os hereges protestantes e os judeus. Antes de morrer, a 1598, o rei gabou-se pelo fato de não existir nenhum só herege no país. A Holanda recebeu esses hereges e a Espanha fez guerra contra esse povo, que se revoltara contra a introdução da Inquisição e contra a terrível perseguição à sua fé evangélica, e, antes de morrer, o rei da Espanha tinha perdido a Holanda. Os espanhóis levaram sua religião e a Inquisição a todas as partes do mundo que conquistaram. Antes da morte de Filipe, a decadência do país começara, e continuou no século seguinte. O rei vira destruída sua invencível armada, a grande frota que mandara com a bênção do Papa para castigar a herética Inglaterra, com Isabel sua rainha protestante, a 1588. Os espanhóis eram odiados devido à crueldade dos seus soldados e padres, e o rei era homem sem misericórdia para com seus inimigos. A Espanha foi de mal a pior nos séculos 17 e 18, e a imoralidade do povo em geral durante o século 18, como descreve um contemporâneo, parece-nos quase incrível. No tempo de Napoleão, os exércitos franceses entraram e tomaram posse do país com o consentimento do seu rei. Os generais franceses acabaram com a Inquisição que ainda funcionava até aquela data. A guerra peninsular assolava todo o país, trazendo terrível miséria ao povo, até que terminou no ano de 1814, quando os exércitos ingleses expulsaram seus inimigos. 20 anos depois, rebentou uma guerra civil que durou muitos anos, com uma ferocidade incrível. A administração das colônias espanholas era sempre péssima, e estas aproveitaram as dificuldades internas da metrópole para declararem sua independência. Assim, as possessões da América revoltaram-se e tornaram-se repúblicas, desde o México, no norte, até a Argentina, no sul. Isto foi uma grande vantagem para o trabalho evangélico, pois missionários da Inglaterra e da América do Norte agora trabalham em todas as repúblicas. A Espanha passou poucos anos durante o século XIX com paz interna. Havia uma decadência, produzindo uma degradação intelectual, moral e material. Mais de 80 SV do povo era de analfabetos. O país é muito rico em minerais, com clima bom e solo fértil, mas tornou-se a nação mais atrasada da Europa. A corrupção da administração das ilhas de Cuba e das Filipinas, no Pacífico, resultou numa guerra com os Estados Unidos em 1896, e a Espanha perdeu suas últimas colônias de importância e terminou o século com uma dívida enorme. A Sociedade Bíblica Britânica enviou George Borrow para vender Bíblias e Novos Testamentos na Espanha no ano 1835, e imprimiu o Novo Testamento na capital. Enquanto isto se fazia, George Borrow visitava as cidades principais do país, vendendo Bíblias, mas encontrou muitas dificuldades, e a oposição dos padres. No princípio do presente século, diversos missionários ingleses começaram o trabalho evangélico na Espanha, mas a Guerra Civil no ano de 1936 pôs termo a este serviço, e mais uma vez produziu muita miséria e grande privação para o povo. A Espanha tem sido uma filha fiel da infiel Igreja de Roma,
e tem pago caro por ter rejeitado o Evangelho no tempo da Reforma. França. A França no tempo da Reforma era um país poderoso e rival da Espanha, então não possuía colônias. O evangelho pregado por Pedro Valdo de Lyon no século XII produzia bom resultado, mas a perseguição diminuíra o número dos crentes, e a maior parte fugiu para a Suíça. No princípio do século XVI, o novo ensino despertou muito interesse nas universidades, mormente na Sorbonne de Paris. O rei Francisco I era católico, mas no princípio não era perseguidor. A irmã do rei, Margarida de Angoulême, era uma mulher intelectual e piedosa, que estudava o Novo Testamento grego, e queria animar outros a lê-lo. Durante a ausência do seu irmão na guerra contra os espanhóis e quando ele estava prisioneiro do imperador Carlos V, depois da Batalha de Pávia, Margarida protegia da ira dos padres os novos conversos. Infelizmente havia alguns dos protestantes sem prudência, que começaram a derrubar os ídolos e pregar placas nas igrejas e até no palácio do rei, fazendo críticas à Igreja Romana. Em virtude disso, houve uma grande perseguição. Muitos foram presos e queimados na praça pública. Mas os huguenotes, a como se chamavam os protestantes da França, cresceram em número. Muitos dos nobres, por motivos políticos, uniram-se aos novos convertidos, e tornaram-se um poder político, e pegaram em armas. A guerra civil rebentou e continuou por muitos anos. Com o morticínio no dia de S. Bartolomeu não terminou a luta. Henrique de Navarra ficou à frente das forças dos huguenotes. Este príncipe era filho da célebre Jeanne de Navarra, que era filha de Margarida de Angoulême, pelo segundo marido, o rei de Navarra. Sua mãe e avó eram cristãs sinceras e piedosas, mas para Henrique a religião era uma política. A morte dos herdeiros ao trono da França deixou-o como sucessor. Mas, sendo protestante, a maior parte dos franceses opuseram-se à sua pretensão. Henrique, porém, venceu todos os seus inimigos numa guerra civil, e, a fim de trazer tranquilidade ao país, e firmar seu trono, o novo rei, Henrique IV, professou a religião católica, dizendo que Paris valia uma missa. Foi um bom rei, e uma das primeiras leis a ser promulgada foi a chamada o Edito de Nantes, que deu liberdade religiosa e política aos huguenotes. Quando o rei Henrique foi assassinado por um jesuíta, seu filho, a Luís XIII, era menino, e depois um homem fraco, e o poder caiu nas mãos de um grande estadista, o cardeal Richelieu, que resolveu aumentar o poder do rei e quebrar a força política dos huguenotes. Estes mais uma vez pegaram em armas, e, apesar do auxílio da Inglaterra, a fortaleza deles foi tomada, e os protestantes perderam seu poder político para sempre, mas continuaram com certa liberdade religiosa até o tempo de Luís XIV. Este rei, instigado pelos jesuítas, desencadeou uma grande perseguição contra seus súditos protestantes. Ele resolveu que todos deviam aceitar a religião católica, e a fim de alcançar este objetivo, mandou soldados brutais entrar pelas casas dos protestantes e convertê-los à força. Esta perseguição é chamada as Dragonadas, porque os soldados eram do regimento dos dragões. As conversões por meio destes missionários não produziam bastante resultado, e o rei mandou o célebre Fenelon, depois arcebispo de Cambrai, para converter heréticos. Fenelon, embora fiel servo da Igreja Romana, era homem santo e piedoso. Era venerado pela sua retidão e santidade, e converteu alguns à sua religião. Recusou fazer qualquer tentativa até que os soldados fossem retirados, porque não cria na força para este fim. Mas o serviço não lhe era congenial, e ele o deixou. O Edito de Nantes fora revogado, tirando-lhe toda a liberdade religiosa do povo. Fenelon depois foi tutor do neto do rei, e seu ensino deu bom resultado na vida do rapaz, que antes era vicioso. Mais tarde Fenelon foi influenciado pelo ensino de uma mulher célebre, chamada Madame Guyon, cujas obras foram traduzidas em diversas línguas e ainda hoje são lidas, principalmente por protestantes. Os ensinos desta senhora são baseados nas Escrituras, porque ela estudava a Bíblia e passava diariamente muito tempo em oração. Era crente verdadeira e gastou seu tempo, quando viúva, em boas obras, ensinando a muitas mulheres as verdades da Bíblia. Converteu muitas almas a Cristo. Continuava católica, embora não ligasse importância às cerimônias da Igreja. Foi acusada de heresia porque suas doutrinas aproximavam-se das dos protestantes, e foi lançada na infame Bastilha, onde passou muitos anos. Fenelon defendeu as doutrinas dela, e um bispo bem conhecido na história, chamado Bossuet, capelão do rei, atacou essas doutrinas. Uma grande batalha literária foi travada entre estes dois campeões.
Embora Fenelon defendesse suas doutrinas com firmeza, o poder secular estava com Bossuet, e Fenelon foi expulso da corte e proibido de sair da sua diocese. Era venerado por quase todos, e até os inimigos da França durante as guerras manifestaram seu respeito pelo arcebispo. Podemos considerar Fenelon e Madame Guyon como semelhantes aos vencedores de Tiatira. A Igreja Romana não era digna deles, e por isso os perseguia. Voltemos aos pobres huguenotes, entregues mais e mais à vontade dos soldados brutais. Milhares deles fugiram para a Holanda, Suíça, Alemanha e Inglaterra. Os filhos foram tirados aos pais e enviados aos conventos, a fim de serem educados como católicos. Tão grande foi o número dos que fugiram que o comércio e a indústria da França ficaram parcialmente paralisados. Os huguenotes eram os mais inteligentes e industriosos homens no reino. É calculado em 400.000 os que fugiram do país, e representavam uma grande proporção naquele período. O rei mandou sentinelas para vigiarem as fronteiras, e navios para policiarem os mares. Foi em vão, porque embora alguns fossem apanhados e presos, a saída dos huguenotes continuou. Os capitães dos navios ingleses ajudaram os fugitivos, que saíram escondidos nos porões e até em barris vazios entre as cargas de vinho. Os países vizinhos protestantes receberam esta gente de braços abertos, e lucraram muito porque trouxeram suas indústrias para esses que os protegeram. A França jamais recuperou esta grande perda de muitos do seu povo, e das suas indústrias. Na Inglaterra os huguenotes fundaram diversas indústrias, como as de ferro, louça e renda, que têm trazido muito lucro ao país. Hoje há milhares de pessoas na Inglaterra, que são descendentes dos huguenotes. Alguns ainda seguem o mesmo ofício dos seus antepassados que fugiram da França, e outros têm alcançado posições altas no Estado. A perseguição continuou impiedosa até o rei julgar que convertera todos os hereges. Mas muitos que não podiam escapar do país fugiram para o interior entre os camponeses das montanhas chamadas as Cevennes. Alguns tomaram armas e acharam um jovem capitão de 21 anos chamado Cavalier. O rei enviou exércitos com generais para debelar este movimento, mas Cavalier e seus camponeses derrotaram esses contingentes. Os generais, para atemorizar os rebeldes, cometeram atrocidades, mas Cavalier respondeu com represálias terríveis. O rei então mandou o Marechal Villars, que convidou Cavalier para uma conferência e ofereceu-lhe uma grande recompensa em dinheiro e a posição de coronel no seu exército. O jovem capitão aceitou a oferta e foi para as guerras francesas com alguns dos seus fiéis seguidores, mas os outros os chamaram de traidores. Finalmente este extraordinário homem foi à Inglaterra onde alcançou a posição de general e governador da ilha de Jersey, na Mancha. A guerra serviu somente para desmoralizar os crentes. O rei pensava que vencera a luta, e que não existiam mais protestantes em seu reino, mas no ano da sua morte os huguenotes convocaram uma conferência de pastores para reformar a igreja, dando-lhe o título de a Igreja no Deserto. Esta igreja cresceu, mas funcionava longe das grandes cidades. Depois da morte do rei Luís XVI, havia mais liberdade e menos perseguição. Durante o tempo da Revolução Francesa e no reinado de terror, que se seguiu, diversos pastores sofreram morte pela guilhotina. Napoleão Bonaparte concedeu a liberdade e reconheceu a Igreja Protestante, mais ligada ao Estado, e paga pelos fundos nacionais. No século XIX esta igreja foi dividida, e os mais fiéis separaram-se do Estado. Hoje há liberdade religiosa na França, e a República reconhece todas as religiões como iguais. O povo geralmente continua católico, mas os intelectuais são muitas vezes ateus. Os ensinos do célebre ateu Voltaire estavam em voga durante o século XVII e ainda têm adeptos. Durante o século XIX houve tantas mudanças no governo que produziram uma fraqueza política. O país foi invadido 3 vezes em 70 anos pelos alemães, e muito sofreu em consequência disso. Os evangélicos fazem bom serviço, e têm sido ajudados por seus irmãos da Inglaterra e da Suíça. A Alemanha. Os alemães sempre foram um povo viril e inteligente, mas a fraqueza política do país era devida ao fato de até no século passado estar dividido em estados independentes, em reinos, ducados e eleitorados, possuindo o imperador um poder restrito. Ele era eleito pela Dieta, que era uma conferência dos chefes dos vários estados. Ao tempo da Reforma, Carlos V era imperador. Era também rei da Espanha e dos Países Baixos, e um homem prudente e ambicioso. De todo o coração queria castigar Martinho Lutero pela ousadia em se opor ao Papa. Felizmente os estados eram independentes e seus governadores ciosos dos seus direitos. Lutero morava na Saxonia,
e o eleitor Frederico apoiava o reformador. A reforma espalhou-se para outros estados, mas muitos estados alemães conservaram-se católicos. Às vezes a reforma e a vida dos reformadores pareciam estar em perigo, mas Deus guardava o seu povo, e as invejas e contendas políticas serviam para conservar a fé e a vida dos reformadores. Lutero era conservador, e queria, tanto quanto possível, conservar da antiga religião certas cerimônias, vestimentas, etc., que considerava como a casca para conservar as novas doutrinas. A Igreja Luterana na Alemanha era ligada ao Estado e controlada pelo governo secular. Em outros países a mesma igreja é governada por bispos. Uma separação entre a igreja e o mundo nunca entrou no pensamento dos reformadores principais em qualquer país, muito menos na Alemanha. Lutero era mais um grande pregador do que um cuidadoso teólogo. Como outros reformadores, emergindo das trevas e superstições da Igreja de Roma, ele recebeu a luz gradualmente, e seus escritos mostraram um certo progresso no seu entendimento das Escrituras. Uma grande dificuldade surgiu quando Lutero morreu, devido ao fato de um partido na Igreja Luterana querer aderir rigorosamente às crenças e escritos do reformador, embora em alguns pontos não fosse muito claro o que ele cria. Depois da morte de Lutero, e durante o século seguinte, houve muitas contendas a fim de obter-se uniformidade no ritual da Igreja Luterana, e para fazê-la mais conforme aos credos das igrejas de outros países. O fanatismo dos padres luteranos pelo seu ritual e pormenores de doutrinas sem importância prejudicou a espiritualidade da Igreja. Depressa a Igreja Luterana entrou no estado descrito na carta a Sardo, AP 3. Tens nome de que vives, e estás morto. De vez em quando Deus levantava testemunhas no meio deste estado morto. Uma destas foi Jacó Spener, um fiel pregador, e outros foram associados com ele. Toda a sua vida foi atacada pelos teólogos e padres luteranos. A alcunha, pietistas, piedosos, foi dada a estas testemunhas, porque pregavam contra os prazeres mundanos e levianos, e praticavam o que pregavam. Outro homem de Deus foi Augusto Hermann Frank. Ele fundou um orfanato na cidade de Halle no ano de 1691, um posto médico para os pobres, e uma sociedade bíblica. Mais tarde o conde de Zinzendorf começou seu grande serviço. Pertencia a uma família rica, nobre e piedosa. Seu padrinho foi Jacó Spener, e cresceu com o conhecimento do Evangelho. Mas quando era jovem crente, o conde visitava as cidades da Europa, como muitos ricos costumavam fazer, a fim de completar a sua educação, e chegou a Düsseldorf, e, entrando numa galeria de arte, ficou muito impressionado com uma pintura de Cristo crucificado feita no século anterior, e com as seguintes palavras embaixo: em tudo isto eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Isto produziu uma crise na vida de Zinzendorf, e voltou para casa com desejo ardente de servir ao Senhor. O conde interessava-se pelos crentes na Morávia perseguidos pelos governadores da Áustria. Muitos eram descendentes dos seguidores de João Hus, e outros elementos foram espalhados pela perseguição no tempo da Reforma. Conde convidou alguns para sua propriedade para fazer uma aldeia modelo, onde houvesse liberdade. No princípio havia brigas e contendas. Séculos de perseguição tornaram estes crentes como fanáticos em defesa de suas doutrinas, e confundiram as questões sem importância com doutrinas fundamentais. Alguns concluíram que o bom conde era mesmo a besta do Apocalipse, e foram visitá-lo para anunciar-lhe este descobrimento. Zinzendorf tratou-os com muita paciência e consideração e, depois de muito ensino, tudo foi harmonizado, e em vez de contenderem, os moravianos começaram a se amarem uns aos outros e a trabalharem juntos. O conde, com sua família, morava com eles, dando assim bom exemplo de vida cristã em casa. Os moravianos tomaram o nome de Irmãos Unidos. Zinzendorf queria que eles se associassem à Igreja Luterana e aceitassem seu ritual, mas os irmãos não queriam, e a sua congregação tomou uma forma mais calvinista. Os irmãos tornaram-se uma sociedade missionária, e muitos deles foram evangelizar como missionários pioneiros em diversas partes do mundo. As despesas eram pagas pelo conde, até que veio a ficar empobrecido. Zinzendorf também foi perseguido pelas autoridades da Igreja Luterana, mas sofreu tudo com paciência. Foi banido de Saxonia pelas autoridades durante algum tempo, mas sua liberdade depois foi restaurada, e até pediram-lhe que arranjasse mais aldeias modelos como a de Erhut, onde morava. João Wesley encontrou os missionários moravianos em viagem para a América, e ficou impressionado com o procedimento deste povo, especialmente com a calma que eles mostraram durante uma tempestade. No seu regresso à Inglaterra, Wesley assistiu às reuniões dos moravianos em Londres, e ali foi convertido. Wesley visitou Erhut,
à aldeia dos Irmãos Unidos na Alemanha e ficou muito impressionado, mas mais tarde encontrando alguns deles com ideias extravagantes, separou-se deste povo. A doutrina principal que os dividiu foi a da predestinação, pois Zinzendorf era calvinista e Wesley arminiano. Um grande pregador contemporâneo de Zinzendorf foi Osham von Schenau. Sua pregação produziu uma revivificação e muita gente foi convertida, e foi iniciado um movimento espiritual chamado a Sociedade de Filadélfia. Espalhou-se para outros países e igrejas de Filadélfia foram fundadas em muitos lugares, separadas da igreja estabelecida. A pregação de Osham foi o meio da conversão de um jovem estudante chamado Hoffman, que tornou-se um grande pregador do Evangelho, e foi usado na conversão de Gerard Tersteegen, um escritor de muitos hinos na língua alemã. A Alemanha sofreu terrivelmente na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, a de 1618 a 1648, e muito do seu território foi devastado. No século seguinte, as lutas de Frederico, o Grande, chamadas a Guerra dos 7 Anos, produziram muitos sofrimentos e privações. Durante o século XVIII, o ateísmo espalhava-se pela Alemanha, e o rei da Prússia, a Frederico, o Grande, era amigo de Voltaire, cujos escritos espalhavam sua impiedade. No século seguinte, as guerras de Napoleão impediram o progresso da Alemanha, porque o imperador da França dominava o país. No século XIX, os vários estados da Alemanha ficaram unidos, e o rei da Prússia foi declarado imperador da Alemanha. Os alemães têm feito grande progresso na indústria, no comércio e na ciência. As leis e a administração eram justas, sem a corrupção que desmoraliza muitos outros países. Durante a Segunda Grande Guerra, o mundo todo e os melhores elementos na Alemanha protestaram contra a injustiça e a brutalidade da perseguição dos judeus e de alemães que não concordavam com o sistema de opressão. O espírito militar era muito forte na Alemanha, confundindo-se com o patriotismo, e a Igreja Luterana não manifestou poder espiritual para combater esse espírito militarista. A tentativa de Adolf Hitler de converter a Igreja às suas ideias pagas produziu resistência da parte de muitos pastores e do povo fiel. Alguns sofreram até a morte para manter o testemunho do Evangelho. A guerra começada no ano 1939 produziu muita miséria no mundo, especialmente na própria Alemanha. Inglaterra. O reinado da Rainha Isabel trouxe tranquilidade e liberdade à Inglaterra, e firmou a religião protestante no país. Entre os protestantes havia dois partidos, o povo que queria manter certas formas de vestimentas da Igreja Católica, e os puritanos que queriam um culto mais simples e espiritual. A rainha era favorável tanto quanto possível às cerimônias da Igreja Católica, e desprezava os puritanos. Por isso a Igreja Anglicana tem conservado certas vestimentas. A sua liturgia é uma forma episcopal onde os bispos são como nobres, tendo domínio sobre a herança de Deus. Os prelados tornaram-se perseguidores dos puritanos no século seguinte, e inimigos da pregação do Evangelho no século XVIII. A rainha não era cruel como sua irmã Maria se mostrará, mas não tinha qualquer sinal de fé cristã. A derrota e destruição da invencível armada de Filipe da Espanha firmou o reino contra o catolicismo. O século seguinte viu a Escócia e a Inglaterra unidas sob o mesmo soberano. O herdeiro, depois de Isabel, ao trono da Inglaterra, era o rei Tiago da Escócia. No ano 1603 Isabel morreu, e Tiago I foi declarado rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda. O nome da nova família real era Stuart, e houve 4 reis dessa família. Todos eles procuravam exaltar o poder real acima do Estado e da Igreja, e perseguiram todos os que não queriam conformar-se com o ritual da Igreja Anglicana. Somente durante 11 anos de protetorado, o povo gozou ampla liberdade, tanto na Inglaterra como na Escócia. A Escócia sofreu especialmente da família Stuart, que odiava o sistema presbiteriano, onde o rei era considerado somente um membro e não a cabeça, como na Igreja Anglicana. Nesta igreja o rei nomeava os bispos, e os bispos os ministros, e assim tudo era submisso à vontade do rei. Os reis pensavam que o soberano possuía direitos que vinham de Deus, e portanto não tinha de dar conta a mais ninguém. A loucura e a teimosia do segundo rei desta dinastia, Carlos I, custou-lhe a cabeça, depois de uma guerra civil entre o rei e o povo, em favor da liberdade. O ditador, Oliver Cromwell, concedeu liberdade religiosa, mas o povo gozou esta bênção apenas 11 anos, pois o filho de Carlos I voltou e é conhecido como Carlos II. Era homem devasso e sem honra ou princípios. Uma das primeiras leis promulgadas foi chamada Ato de Uniformidade, que obrigou a todos a pertencerem à Igreja Anglicana e proibiu reuniões religiosas de outra denominação.
2.000 dos melhores ministros da Igreja Anglicana foram enxotados das suas paróquias e proibidos de voltar para perto das antigas congregações. Durante este período, João Bunyan, por ter pregado ao ar livre, e em casas particulares, foi condenado a 12 anos de cadeia. Outro pregador dissidente era Ricardo Baxter, que foi, repetidamente, processado, multado e preso por ter pregado, e por ter escrito livros que não agradaram os prelados. Era homem santo e liberal, e odiava a intolerância religiosa. Um livro que escreveu chamado O Descanso Eterno dos Santos é lido ainda hoje, e tem sido uma bênção para muitas pessoas durante quase 3 séculos. Pelos meados do século XVII, apareceu um movimento cristão que existe até hoje, chamados Quakers Atremedores, ou a Sociedade dos Amigos. O fundador foi George Fox, um crente fervoroso, mas ele por vezes fez muitas extravagâncias, entrando nas igrejas anglicanas e estorvando os ministros. Fox passou diversos períodos na cadeia. Outros homens de mais educação ajuntaram-se ao movimento, sendo um deles Guilherme Penn, o fundador da Pensilvânia, agora um dos estados da América do Norte. Os adeptos dessa denominação deram muita atenção às operações do Espírito Santo, doutrinas pouco entendidas na Igreja Reformada. Protestaram contra as cerimônias e o ritualismo, e nas suas reuniões costumavam sentar-se por muito tempo em silêncio, esperando a direção do Espírito Santo. Os Quakers vestiam-se com muita simplicidade, recusaram jurar nos tribunais de justiça, ou tomar armas até para se defenderem. Não usavam o batismo nem a Santa Ceia, porque diziam que hoje o cristianismo é todo espiritual. Esta gente, sendo considerada fanática, foi perseguida, e as cadeias encheram-se de pessoas acusadas de terem frequentado reuniões, ou terem recusado jurar, e cerca de 12.000 Quakers estavam presos durante um certo período. Quando soltos, voltaram às suas reuniões abertamente, e deixaram a polícia levá-los à cadeia novamente. George Fox não era bem educado, mas Guilherme Penn era filho de um almirante distinto, e defendeu-se com coragem nos tribunais. O rei devia a seu pai muito dinheiro, e quando este morreu, para liquidar a dívida, Carlos II concedeu ao filho Guilherme um vasto território na América do Norte, então colônia inglesa. Penn foi para ali e fundou uma colônia modelo, fazendo aliança com os índios, aliança essa que nunca foi desonrada, e assim ganhou o respeito dos indígenas. O rei deu a esta colônia o nome de Pensilvânia, e Penn fundou a capital, chamando-a Filadélfia, agora uma das cidades principais dos Estados Unidos. Os Quakers foram muito perseguidos em outras colônias inglesas, pelos puritanos, homens que fugiram da perseguição dos prelados da Inglaterra. Os Quakers mais tarde, quando veio a liberdade na Inglaterra, foram conhecidos pela sua filantropia, e depois trabalharam na Inglaterra e nos Estados Unidos pela abolição da escravatura. Nestes últimos anos os Quakers têm diminuído muito, e a maior parte deles tem deixado as verdades cristãs fundamentais. Há ainda um pequeno grupo deles que são fundamentais. No ano de 1621 um grupo de puritanos embarcou num navio chamado Mayflower para formar uma colônia na América do Norte, a fim de fugir à perseguição na Inglaterra e gozar a liberdade no outro lado do oceano. Sofreram muitas aflições, doenças, privações, morticínios pelos índios, mas perseveraram, e aumentaram pela imigração da Inglaterra durante 60 anos, e as colônias americanas foram bem povoadas, formando a base da república agora tão poderosa, chamada os Estados Unidos. O último rei da casa de Stuart, Tiago II, era católico, teimoso e fanático, embora jurasse manter a religião protestante e a liberdade do povo, queria introduzir a religião católica. Depois de 4 anos de aflição, o povo convidou o seu genro, Guilherme de Orange, de Holanda, para substituir seu sogro, e este fugiu para a França. Guilherme e sua esposa Maria eram muito bons soberanos e concede-lhe liberdade religiosa, que tem sido mantida desde essa data a 1689. Mas a liberdade não produziu espiritualidade. Ao contrário, no século XVIII o estado espiritual da Inglaterra piorou gravemente. Era igual à condição da igreja em Sardo, um nome para viver, mas morta. O povo estava embrutecido, os ministros da igreja anglicana não cumpriam os seus deveres, e muitos gastavam seu tempo caçando e jogando, e alguns eram bêbados. As denominações eram espiritualmente mortas e sem poder, e a maior parte caiu em heresia. Mas Deus felizmente não deixou sua igreja assim. Levantou os irmãos Wesley, George Whitefield, Rowland Hill e outros, que pregavam ao ar livre e produziram uma revivificação espiritual. Foi então fundada a Igreja Metodista, e outro resultado foi uma mudança na moral do povo.
A diferença produzida pela revivificação, dizem alguns historiadores, evitou a repetição na Inglaterra do desastre que se deu na França chamado Reinado de Terror. Ao princípio João e Carlos Wesley e George Whitefield eram perseguidos pelos bispos e padres anglicanos. A pregação ao ar livre foi considerada uma extravagância religiosa. Milhares de pessoas assistiram a essas pregações, e muitos foram convertidos. Wesley também organizou uma multidão de pregadores leigos, que pregaram com bom êxito. George Whitefield foi ajudado pela condessa de Huntingdon, que edificou salões em diversas partes da Inglaterra, e pagou o ordenado de muitos ministros para pregarem o Evangelho. Muitos desses salões existem até hoje. Este despertamento desenvolveu-se no século XIX quando foram estabelecidas diversas sociedades bíblicas e sociedades missionárias. Havia também grande interesse pelo texto da Bíblia, e pelos manuscritos antigos dos quais foram descobertas traduções mais exatas que foram traduzidos. Escavações na Mesopotâmia, na Babilônia e no Egito trouxeram à luz escritos confirmando histórias bíblicas. Também certas verdades foram estudadas, como as profecias do Velho Testamento e a vinda do Senhor. O espírito sectário, que dominava em todas as classes de crentes, despertava a consciência de muitos, e resultou em mais comunhão fraternal na Igreja. A Rainha Vitória começou a reinar no ano de 1847, e reinou mais de 60 anos. Sendo cristã, e com ideias elevadas, ela fez uma limpeza na corte, e elevou o nível social e público, começando com os ministros de Estado até a administração da justiça. Se um ministro de Estado, embora de grande capacidade, tivesse uma mancha no seu caráter moral, seu nome era arriscado da lista. A justiça agora estava ao alcance dos mais pobres, e não favorecia os ricos. No ano 1859 houve uma revivificação no norte da Irlanda e no norte da Escócia, e a Inglaterra sentiu seu efeito. Durante 10 anos em seguida houve uma grande onda de evangelização no país, e muitos foram convertidos. Poucos anos depois veio o evangelista D. L. Moody da América do Norte para suas campanhas de pregações, e com ele Sankey, o cantor evangélico. Visitaram todas as cidades principais nos 3 reinos, e milhares foram convertidos. Nos maiores salões das cidades não cabia a metade do povo que queria assistir às suas pregações. Moody era homem humilde de família pobre e pouco educado, com sotaque americano, mas pregava com grande poder. Durante os anos que seguiram a estas campanhas, nasceram muitas sociedades de evangelização entre crianças, marinheiros, soldados, pescadores, empregados nas estradas de ferro, e políticos, para impressão e distribuição de tratados evangelísticos. Os trabalhos missionários desenvolveram-se e novas sociedades foram instaladas. Tudo parecia semelhante à igreja em Filadélfia. A porta estava aberta para o evangelho em quase todo o mundo, uma porta que se abre e ninguém fecha. O grande pregador Batista Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, durante mais de 30 anos pregava todos os domingos a milhares de pessoas em Londres, e seus sermões são lidos até hoje. Mas, enquanto o Espírito de Deus fazia estas maravilhas, o inimigo não dormia, apanhando semente de joio e começando a sua sementeira. Seus servos eram como os fariseus e saduceus. Os primeiros estavam representados na Inglaterra por um forte partido de ritualistas, que queriam fazer a Igreja Anglicana igual à Igreja Católica. Os saduceus criticavam as Escrituras, e a crítica à Palavra de Deus tem crescido gradualmente. Um célebre cientista chamado Charles Darwin inventou a teoria da evolução, baseando suas teorias sobre certos fatos científicos. Ele negou a obra do Criador do Universo, dizendo que o homem é descendente de animais, sendo o macaco nosso parente mais chegado. Tendo havido entre este animal e o homem um elo que agora falta. Durante muitos anos os cientistas têm procurado em vão algumas evidências da existência desse elo, que deve ser meio homem e meio macaco. Muitos cientistas têm abandonado esta teoria, mas infelizmente foi adotada pelos professores dos seminários para treinar ministros para os púlpitos de várias denominações. A teoria da evolução foi adaptada ao ensino bíblico, e o resultado disso hoje em dia é que uma boa parte desses ministros são modernistas, negando a inspiração da palavra de Deus. O efeito na vida do povo é triste. Embora a pregação do Evangelho ainda atraia o povo, a Inglaterra em geral é quase como uma nação paga, e é calculado que somente 20% assiste a qualquer culto. E destes 20% a maior parte são modernistas. Embora a Inglaterra tenha alguma parte no serviço missionário do mundo, este é apoiado por uma pequena percentagem do povo. O estado espiritual é como o de Laodiceia. O Evangelho produziu,
e ainda existe no país, um alto nível de responsabilidade e honestidade na administração das leis, da justiça, e foram instituídos muitos benefícios, tais como proteção aos velhos, aos fracos, aos desempregados, e as leis protetoras nas indústrias. O comércio é praticado com elevada moral, mas o povo em geral é muito indiferente às coisas de Deus. O domingo agora é quase tão profano como no continente. Riquezas, prazeres, esportes, conforto, luxo, têm tomado o lugar da piedade. Deus está agora retirando do país muitas destas vantagens, e o povo foi bastante castigado na Segunda Guerra Mundial. E Escócia? A reforma efetuou mais transformação na Escócia do que em qualquer outro país. Primeiro, porque o país estava numa condição deplorável, e porque a reforma na Escócia foi mais completa. Esse país era pobre, e com um clima ingrato e um solo pouco fértil. No norte o povo era quase selvagem. É montanhoso, e os habitantes, chamados Iglanders, eram divididos em tribos chamadas clãs, e eram muito fiéis à tribo e ao seu chefe. Havia constantes brigas com outras tribos, e travavam batalhas até a morte com seus inimigos. No sul, na fronteira com a Inglaterra, muitas famílias eram compostas de bandidos e ladrões, que roubavam as fazendas e até as aldeias e cidades do norte da Inglaterra, fazendo sistematicamente raids em bandos, queimando tudo que não podiam carregar. Levavam despojo, gado, cavalos e carneiros para seu país. Os exércitos ingleses entraram na Escócia e tomaram vingança pelos roubos, mas os raids continuaram. Entre estas famílias escocesas havia também brigas ou vendetas de uma geração para outra. Entre as clãs do norte, quando um membro de uma família encontrava-se com um membro de uma família inimiga, era dever de ambos brigarem até a morte. Os nobres ou fidalgos escoceses eram ferozes e cruéis. A opressão e a injustiça campeavam por toda a parte. De vez em quando havia um rei que governava bem, mas muitos deles encontraram morte violenta. Sendo que os reis menores, ou os regentes, ou abusavam do seu poder, ou eram fracos demais. A Igreja Romana possuía a maior parte das propriedades e não pagava imposto algum, e os frades eram geralmente preguiçosos e cheios de vícios. O martírio de Patrício Hamilton e George Wishart aumentou o ódio do povo aos padres e bispos, e muitos nobres receberam o evangelho. João Knox foi preso depois da morte de Wishart e serviu nas galés da França como um forçado. Foi libertado por influência do rei Eduardo VI, da Inglaterra, que era protestante. Depois Knox passou uns anos com Calvino, em Genebra, e aprendeu ali suas ideias sobre o governo da Igreja. Voltou, finalmente, no ano de 1559, à Escócia, e achou que a reforma fizera muito progresso, mas havia luta entre os protestantes e a regente, que era viúva do último rei e mãe da rainha Maria da Escócia, morava na França, por se ter casado com o rei daquele país. A rainha mãe era da família de Guise, a francesa, e uma católica fanática. Ela determinou acabar com a reforma por todos os meios ao seu alcance. Convidou um exército francês para exterminar a reforma, porque os protestantes estavam destruindo os ídolos nas igrejas, acompanhados por fidalgos armados com seus soldados. Os fidalgos enviaram uma carta à rainha Isabel da Inglaterra, pedindo um exército inglês para ajudá-los. A rainha atendeu e mandou navios de guerra e um exército. Depois de uma luta feroz, os ingleses e escoceses obrigaram os franceses a capitular e voltar à França. A rainha-mãe, a regente, morreu por esta ocasião, e os reformadores tomaram conta do reino. Foi convocada a primeira Assembleia Geral da Escócia. Nesta Assembleia ficou resolvido formar-se a Igreja Nacional Reformada da Escócia. Não reconheceram o soberano, como na Inglaterra, como cabeça da Igreja, mas a Igreja da Escócia tomou uma forma presbiteriana. Ficou resolvido acabar de vez com tudo que era da Inglaterra romana na nova forma da Igreja da Escócia, e as doutrinas eram aproximadas às de Calvino. Resolveram que toda paróquia devia possuir uma escola e um ministro, e a Bíblia estaria aberta a todos. No princípio havia dificuldades, por falta de ministros instruídos, e muitas aldeias tinham de ficar contentes com um estudante. Superintendentes viajavam de um lugar para outro fiscalizando o progresso do serviço religioso. Durante a primeira geração houve queixas contra ministros ou seminaristas porque, às vezes, frades ou padres da Igreja Católica prestavam esse serviço. Na Assembleia ficou resolvido apropriar-se a nação de todas as propriedades e riquezas da Igreja Romana, formando um fundo eclesiástico para pagar o ordenado dos ministros superintendentes, seminaristas, professores de escolas, e despesas das escolas, e também para sustentar frades e freiras enxotados dos conventos que eram velhos demais para ganhar a vida.
Infelizmente alguns dos fidalgos roubaram as propriedades eclesiásticas, e toda a riqueza não foi para o fundo da nova igreja. Foi instituído na Escócia um sistema de educação gratuita, para crianças de ambos os sexos, isto séculos antes de outros países protestantes adotarem essa medida, e a educação da Escócia, durante séculos, foi a mais adiantada do mundo. A Rainha Maria da Escócia voltou no ano de 1561. Era viúva porque o rei da França, seu marido, morrera. Maria fora enviada à França menina, e educada ali na corte mais corrupta da Europa. Ela queria que os escoceses voltassem à religião católica, mas era tarde demais. Na face da terra não existia um povo que mais odiasse a Igreja Romana do que os escoceses. A rainha era hábil, sutil, e sem escrúpulo. Casou de novo e seu único filho, Tiago, tornou-se depois rei da Inglaterra e da Escócia, unindo assim os dois reinos. Felizmente, a mãe não criou seu próprio filho, sendo ele entregue a um fidalgo chamado Mar, para ser educado como protestante. Maria foi cúmplice no assassínio do seu segundo marido e logo depois casou-se com o homem que foi culpado deste crime. Os escoceses então pegaram em armas e avançaram contra a rainha e seu novo marido. Ambos foram obrigados a fugir, mas em direções diferentes. O marido fugiu para a Dinamarca, e a rainha para a Inglaterra, entregando-se à sua prima Isabel. Durante os 19 anos de sua estada na Inglaterra, ela conspirou constantemente contra a rainha, e finalmente os ministros do Estado aconselharam a sua execução, e ela foi degolada. Seu filho Tiago fora declarado rei da Escócia quando sua mãe fugira. Quando Isabel morreu, Tiago foi declarado rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Quando Tiago chegou à Inglaterra, gostou muito do sistema episcopal porque ele mesmo era cabeça, e assim podia apontar bispos obedientes. Queria introduzir o mesmo sistema na Escócia, mas era impossível. Seu filho Carlos I, homem muito mais teimoso e menos sábio, mandou que a liturgia anglicana fosse lida na igreja de St. Giles em Edimburgo, capital da Escócia. Nessa ocasião, uma mulher lançou uma cadeira à cabeça do padre, e este foi obrigado a fugir da ira dos escoceses, e nunca mais voltou. O rei então invadiu a Escócia com um exército, mas encontrando um exército mais poderoso na fronteira, ficou numa posição muito crítica para discutir o assunto, e voltou desistindo do intento. Os ingleses ficaram muito satisfeitos também porque odiavam o arcebispo Laud, que aconselhou ao rei tal coisa. Finalmente este prelado foi executado. Querendo Carlos I atentar contra a liberdade do povo inglês, rebentou a guerra civil, que terminou com a execução do rei. Infelizmente, os escoceses convidaram seu filho, que professou ser presbiteriano, para governar a Escócia. Um convite de que mais tarde o povo teve muita razão para se arrepender. O protetor da Inglaterra, Oliver Cromwell, invadiu a Escócia e venceu seus exércitos obrigando o príncipe Carlos a fugir. Oliver Cromwell mandou seus generais para governar a Escócia, e foram 10 anos de governo justo, de paz e liberdade. Eis o testemunho de um historiador desse tempo, a de 1650 a 1660. Eu creio verdadeiramente que houve mais almas convertidas a Cristo durante este período, do que durante qualquer outro tempo desde a Reforma, mesmo sendo um período 3 vezes maior. Toda paróquia tinha um ministro, toda aldeia uma escola, e quase toda família possuía uma Bíblia, e na maior parte do país, todas as crianças de idade escolar sabiam ler. Este testemunho foi escrito um século depois da Reforma. Não havia no mundo país mais adiantado no século XVII nem no século XVIII. Mas a liberdade religiosa teve pouca duração. No ano de 1660 o príncipe Carlos voltou, e foi declarado rei com o nome de Carlos II, a de duas faces, dizem os escoceses. Carlos mostrou sua ingratidão aos escoceses, que tinham vertido seu sangue para mantê-lo no trono. Fez leis severas contra os presbiterianos. Quase todos os pastores foram enxotados e homens ignorantes e, às vezes, sem caráter, preencheram seus lugares. A lei exigia que todos os membros assistissem nos domingos aos serviços na igreja, e os novos padres mandavam a lista dos ausentes para as autoridades. A pena de ausência era prisão ou multa. Os escoceses então reuniram-se secretamente nas montanhas e bosques e ali os velhos pastores pregavam, e celebravam também a Santa Ceia. Tais reuniões, chamadas conventículos, eram contra a lei, e soldados foram enviados para dispersar o povo que os assistia. Esses soldados prendiam e por vezes matavam aqueles que apanhavam. As cadeias ficaram cheias, e os pregadores, quando apanhados, eram enforcados ou degolados. Durante um destes conventículos os soldados atacaram a multidão,
e uns homens armados defenderam-se. Este sucesso da parte dos governantes, como se chamavam os escoceses presbiterianos, não deu bom resultado, porque os atacantes depois foram vencidos, e centenas foram fuzilados ou enforcados. O governador mais cruel desses tempos foi o Duque de York, irmão do rei, e depois Tiago II. Era católico, e gostava de inventar e presenciar torturas bárbaras. Quando foi feito rei, a opressão piorou, mas felizmente durou somente 4 anos, pois Tiago foi obrigado a fugir para a França, e o rei Guilherme de Orange, holandês, subiu ao trono, e sempre depois disso a Escócia tem gozado plena liberdade religiosa. Muitos dos que haviam fugido para a Holanda voltaram à pátria. Durante os séculos, a vida social e religiosa não desceu tanto na Escócia como na Inglaterra. João Howard, o célebre filantropista e reformador das prisões, escrevendo no ano 1779, disse: há poucos presos na Escócia. Em parte é devido aos costumes alcançados pelo cuidado que os pais e ministros têm em instruir a nova geração. No sul da Escócia é raro encontrar-se uma pessoa que não saiba ler e escrever. Era considerado um escândalo se uma pessoa não possuísse a Bíblia, que era sempre lida nas escolas paroquiais. A pregação de Whitefield foi muito abençoada neste século. João Wesley também visitou a Escócia diversas vezes e ficou admirado com a atenção do povo à sua pregação, e o decoro observado durante as reuniões. Wesley não teve, porém, o bom êxito de Whitefield. Talvez fosse isso devido ao fato de que este pregador era mais chegado à doutrina calvinista do que aquele, porque os wesleyanos eram mais discípulos de Armínio do que de Calvino. Foi esta diferença que causou a separação entre os grandes pregadores. Durante os séculos o espírito de um evangelismo agressivo quase desaparecera na Escócia. Ao fim desse século 2 irmãos, Roberto e Tiago Aldane, foram convertidos e dedicaram suas vidas ao Evangelho, viajando e pregando. Os ministros presbiterianos se opuseram a este movimento, e um ato foi decretado na Assembleia em 1799, proibindo o uso dos púlpitos presbiterianos a leigos ou a ministros de outras igrejas. Os irmãos Aldane eram proprietários com bastantes recursos e continuavam seu trabalho fundando escolas dominicais. O célebre doutor Thomas Chalmers era um pregador eloquente e poderoso, e animou os evangélicos no país, e era líder da seção evangélica na igreja escocesa. Depois o Dr. Chalmers chefiou o movimento separatista que formou a Igreja Livre da Escócia. A revivificação de evangelismo na Escócia no princípio do século XLX foi motivo da formação de diversas sociedades missionárias. Em 1843 a Igreja Presbiteriana foi dividida, e muitos separaram-se da igreja estabelecida formando a Free Kirk e Igreja Livre, em protesto contra a intervenção do poder secular no governo e conduta da igreja. Os chefes do movimento separatista eram evangélicos, mas seus colégios em pouco tempo escolheram professores com ideias críticas das Escrituras. Um grupo dos ortodoxos dividiram-se da Free Kirk, formando um corpo separado. Havia lugares remotos das cidades grandes, no norte da Escócia, onde o povo continuava meio selvagem. A revivificação de 1859 alcançou estes lugares. Os pescadores no norte e no nordeste até as ilhas de Shetland eram homens embrutecidos. As aldeias à beira-mar estavam cheias de tabernas onde era vendido uísque, aguardente, e era onde os pescadores faziam seus negócios. As casas eram choupanas pobres e sujas, o povo gastava o seu dinheiro nas tabernas e os pescadores levavam aguardente nos barcos de pescar. A transformação feita no povo nesse ano parece até incrível. As causas e os costumes mudaram depressa. O efeito perdurou por muito tempo. Hoje os turistas vão de propósito visitar as aldeias modelos dos pescadores. Uma aldeia, por exemplo, que antes da revivificação possuía 11 tabernas no meio da pobreza, agora não possui nem tabernas, nem cinema, nem cadeia, e as casas são modelos de asseio. O vício é desconhecido ali, e não há necessidade de polícia. A Escócia tem produzido muitos dos melhores missionários pioneiros, como Robert Moffat, David Livingstone, Dr. Calley, John Patton, James Chalmers e F.S. Arnold. A indústria, o comércio e a agricultura têm trazido prosperidade à Escócia, mas não espiritualidade. 2 grandes inimigos têm feito bastante estrago, o uísque em casa, e o modernismo na igreja. O domingo na Escócia era guardado como o dia do Senhor. Hoje em dia todos os bons costumes então existentes estão mudando para pior, e o domingo é mais e mais profanado. O número dos que assistem aos serviços religiosos está diminuindo rapidamente, e o estado espiritual do povo torna-se laodiceano. Suíça. A reforma na Suíça tem uma importância especial.
Zwinglio foi um dos primeiros reformadores a pregar o Evangelho, mas quem influía no caráter da reforma na Europa mais do que ele foi João Calvino. A Suíça era uma república, constituída de estados, chamados cantões, cada um com governo independente, mais livre ainda do que os estados do Brasil ou dos da América do Norte. Sendo uma democracia, o governo da Igreja tomou forma democrática também. Na Inglaterra ou nos países que adotaram a forma luterana, a Igreja era episcopal, ou governada por bispos. Esta forma era uma adaptação do sistema romanista. Os bispos eram a aristocracia da Igreja, e governavam os sacerdotes e o povo. Zwinglio adotou o sistema presbiteriano, que foi mais tarde desenvolvido por Calvino, e copiado na França, Holanda, Escócia, e no Palatinado, a 2 estados de Alemanha. Os ministros e um número de presbíteros escolhidos pelo povo governavam a Igreja. Lutero e os reformadores ingleses queriam reter, tanto quanto possível, os costumes antigos da Igreja Romana, purificados dos erros e corrupções, continuando também com suas vestimentas e uma liturgia modificada. A reforma na Suíça foi uma limpeza completa, porque ali os reformadores não tinham respeito nenhum para com os costumes antigos da Igreja Romana. Também o ensino de Calvino influía muito nas igrejas reformadas que adotaram seu sistema de governo. Este ensino espalhou-se na Inglaterra entre os puritanos e nas colônias da América do Norte. A doutrina especial de Calvino, hoje chamada calvinismo, era da eleição ou predestinação, na qual o reformador pôs muita ênfase. Calvino, em sua luta com os romanistas, em vista da tendência da Igreja Romana de atribuir a salvação da alma aos esforços humanos, frisou a soberania de Deus. Alguns dos seus seguidores levaram estas doutrinas ao extremo, quase negando a responsabilidade humana. A justa inferência de tais ensinos seria que Deus é o autor do pecado, e a oferta de salvação aos pecadores não é de boa fé, porque a maioria não pode aceitá-la por Deus ter predestinado essa maioria à condenação, e somente os eleitos, à salvação. No princípio foram os teólogos católicos que se opuseram às doutrinas de Calvino, mas, no fim do século XVI, um teólogo protestante chamado Tiago Armínio, de 1590 a 1609, começou a ensinar doutrina oposta ao calvinismo. Sua doutrina é chamada arminiana. Embora seus seguidores mais tarde também levassem sua doutrina ao extremo, ela tinha moderação, e servia de antídoto às doutrinas extremas do calvinismo. Hoje em dia tais doutrinas ainda são discutidas, mas a maior parte dos crentes reconhece que a graça soberana de Deus e a vontade livre dos homens são como os 2 trilhos de uma estrada de ferro, paralelos, não precisando de reconciliação. Mas na Holanda alguns dos seguidores de Armínio sofreram terríveis perseguições, e a contenda tem revivido diversas vezes, notavelmente no tempo de João Wesley. Foi esta questão que dividiu Wesley de Wittefield do Conde Zinzendorf, e no mesmo século houve muita polêmica entre estes e outros teólogos. Devemos mencionar outra contenda no século XVI. Enquanto Zwinglio pregava em Zurique, diversos pastores eruditos e piedosos queriam voltar às práticas primitivas, separando a igreja do Estado, e recusando batizar as crianças, dizendo que somente pessoas convertidas deviam ser batizadas. Zwinglio se opôs a este povo, e as autoridades de Zurique perseguiram todos os que adotaram tais ideias. Devido ao seu ensino e prática, estes foram chamados anabatistas e mais tarde batistas. Naquele tempo era considerado crime horrível recusar-se a batizar crianças e rebatizar adultos que já haviam recebido o rito na infã companhia. E o imperador da Alemanha, um religioso fanático, mandou queimar ou afogar muitos que praticavam tais crimes. E na própria Zurique protestante, os chefes batistas, homens eruditos e piedosos recebiam muitas vezes como castigo da sua pregação o afogamento. Há quem acuse Zwinglio de haver, por omissão, consentido nessa perseguição desumana. A verdade é que ele não empregou sua grande influência para impedir castigos tão injustos como os usados pela Igreja Romana. Muitos anabatistas foram expulsos da Suíça. Infelizmente, depois da morte dos seus chefes, alguns anabatistas adotaram práticas extravagantes. Na Alemanha, ajuntando-se aos camponeses, por motivos políticos, fizeram a revolta chamada Guerra dos Camponeses. Este movimento foi condenado por Lutero, e o exército deles foi derrotado e castigado com brutalidade. Outros anabatistas numa cidade chamada Münster, enxotaram todos os cidadãos que não aceitaram suas ideias, proclamaram João Leiden seu prefeito e praticaram crueldades e até poligamia. Nesse tempo, a cidade de Leis foi tomada pelo exército do bispo. Estas extravagâncias deixaram um estigma em todo o movimento. De tudo isso,
se vê que as atrocidades cometidas pela Inquisição da Igreja Romana durante séculos influíram em alguns que saíram do catolicismo para ingressarem na Reforma, pois muitas vezes se tratava de convencidos, que apenas mudavam de religião, e não de verdadeiramente convertidos ao Evangelho, ou nascidos de novo. Um homem chamado Meno Simonis, no ano de 1537, ajuntou-se a esse grupo fanatizado, e a sua piedade e moderação impediram que eles praticassem excessos. Meno morava na Holanda, mas devido a uma forte perseguição foi obrigado a fugir para Fresenburgo, em Holstein, onde o conde Ahlefeld o protegeu, com muitos dos seus seguidores, que eram chamados menonitas. Alguns se recusaram a tomar armas e participar nas guerras, ou jurar nos tribunais de justiça. Muitos deles viviam no norte da Alemanha, e no século XVIII uma colônia de menonitas mudou-se para a Rússia, convidada pela imperatriz Catarina, que prometeu-lhes isenção do serviço militar. Ainda hoje seus descendentes vivem ali. No tempo da Reforma, os anabatistas não queriam tomar parte na política nem no governo do país, dizendo que a Igreja é um corpo separado do mundo, do Estado e da política. Mas Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox e outros reformadores ligaram a Igreja ao Estado. No sistema episcopal, o Estado dominava a Igreja, e no sistema presbiteriano, as autoridades da Igreja é que dominavam o Estado. Deve-se admitir que a influência pessoal destes mencionados reformadores fosse boa, porque aconselharam reformas nas leis e melhor constituição do país, mas a aliança da Igreja e o Estado tem introduzido muitos males na Igreja. João Calvino cria na necessidade do novo nascimento, mas tratou a todos os cidadãos de Genebra como membros da Igreja e sujeitos à sua disciplina. Pessoas sem piedade nem santidade foram obrigadas a conformar-se com as regras estreitas da Igreja calvinista. A liberdade de consciência não era entendida por esses reformadores, e Calvino tem sido muito censurado pela morte de Miguel Serveto, que foi queimado vivo em praça pública, por ter negado a doutrina da Trindade, pois Calvino não empregou sua influência para salvar-lhe a vida, deixando-se levar pelo fanatismo da época, embora procurasse, debalde, mudar a forma de execução do fogo para a espada. É verdade que esses fatos lamentáveis da época da Reforma foram atos isolados, em nada comparáveis às dezenas de milhares de pessoas que foram queimadas, trucidadas pela Igreja de Roma durante séculos. Calvino morreu no ano de 1564, e seu amigo Teodoro Beza tomou seu lugar, e continuou pregando em Genebra até a sua morte no ano de 1605. Havia diferenças entre os pareceres de Calvino e Zwinglio, mas eles chegaram a um acordo chamado Confissão Helvética, em 1566. Depois da morte de Calvino, a Igreja de Roma fez um grande esforço para restaurar na Suíça a fé antiga, a força e por propaganda. O Duque de Saboia era governador de Cantão perto da cidade de Genebra e fez uma tentativa para tomar a cidade à força, mas foi rechaçado. A Igreja de Roma nomeou como bispo de Genebra o célebre Francisco de Sales, que embora não pudesse pregar na cidade, pregou no cantão vizinho de Chabelais, e converteu milhares de adeptos forçados do calvinismo. Todavia, o bispo era notável pela sua piedade oratória e depois da sua morte foi canonizado pelo Papa. O bispo ergueu uma grande cruz quase à porta da cidade, mas não ganhou autoridade dentro de Genebra. Durante os séculos XVII e XVIII houve muitas contendas entre católicos e protestantes. Os estados protestantes lucraram muito durante a perseguição dos huguenotes, que fugiram da França e acharam abrigo na Suíça. O século XVIII foi marcado na Suíça, como em diversos países, por uma decadência espiritual. Um escritor contemporâneo disse: o domingo é encerrado com divertimentos, e os pastores tomam parte deles com o seu rebanho. Embora haja ainda conservado decência e sobriedade de costumes, o poder do evangelho é pouco demonstrado entre os ministros e o povo. O ateu Rousseau, com suas opiniões destrutivas, e Voltaire, seu sutil rival, propagavam na vizinhança e especialmente em Genebra, o veneno do seu ceticismo. Há dúvida se ainda resta um professor ou pastor em Genebra que siga Calvino em princípio e em prática. As convulsões, sob o nome de liberdade, têm aumentado a apostasia geral. Em toda a Suíça o mesmo espírito prevalece, embora não sem muitíssimas exceções felizes da infelicidade geral. Nos princípios do século XIX houve um avivamento espiritual. Roberto Aldani, um escocês, pregou em Genebra, e diversos estudantes de teologia receberam uma grande bênção espiritual, como Malan, Teodoro Monod e Merle de Aubigné, que vieram a ser pregadores notáveis, havendo o último escrito a História da Reforma, a obra traduzida em diversas línguas. Mais tarde J.N. Darby visitou a Suíça várias vezes, pregando no cantão de Valde e em Genebra com muita aceitação. Hoje Genebra tem uma sociedade bíblica, seminários para treinar evangelistas e missionários.
Como em todos os países, o modernismo está ali ganhando terreno, mas ainda existe uma grande corrente que aceita as antigas verdades bíblicas.